Então, um tema muito interessante que a gente estava discutindo esses tempos foi a aceitação condicional, né? E que a aceitação de certos grupos minoritários nem sempre se dá de uma forma muito positiva, né? É, pelo menos que não serve aos interesses das minorias em si, ou do grupo em questão, que tem por objetivo, né, conquistar esse conceito de assimilação, entre aspas, que é uma das coisas que a gente pretende abordar também, o que a gente entende como assimilação, e como ela tem se dado, pelo menos no contexto que a gente vive. É porque se você detesta o meio, você não quer necessariamente ser inserida nele nos termos que eles te sujeitam, né? Eu acho que a ideia em si de que as coisas têm que ser normais ou acontecer em larga escala para serem respeitadas já é parte do problema, né? Da premissa toda. Exatamente. Então, acho que eu uso esse termo assimilação com muitas ressalvas, porque o próprio conceito dele em si já é bastante questionável. Então, talvez não seja o que a gente busca de fato, mas o conceito de simplesmente se sentir inserida, né, de uma forma digna, né, sem as mazelas de minorias que a gente entende. Sinceramente, às vezes acho que eu preferia as mazelas do que ser muito normalizada, sabe? Porque você vê que, por exemplo, quando falam de um tema mais político, esquerda, direita e tal, e tem aqueles estudos que as pessoas de esquerda geralmente se importam menos com o que é nojento ou repulsivo. E se você for ver, essa associação já é péssima, porque eles te aceitam porque pra eles nada importa e eles já te associam um monte de coisas grotescas o tempo inteiro, porque eles realmente não têm uma série de valores. Não que o povo mais conservador tenha, é a proposta que eles dizem ter, mas na prática também não é o que É que acontece. o teor da hipocrisia, pelo menos nesse contexto, é o que me incomoda mais. Tipo, no que tange a parte do pessoal que se propõe a se colocar como progressista, né? Como se os interesses pessoais deles realmente estivessem se alinhando com o que a gente procura no sentido de ser reconhecida como a gente tem de forma digna de fato, mas tem sempre uma moedinha de troca, tem sempre uma hipocrisia de lado. E ainda o fato da premissa em si de normalização, na verdade, né? Tipo, olha como isso é transgressor e tal. Isso tem que ser normalizado sem questionar o fato de como a gente é posta, a gente, no caso, eu, a minoria que eu faço parte, né? Tipo, pessoas trans, outras minorias também, no sentido de estar fazendo uma concessão, porque, na verdade, a gente precisa ser tratado de uma forma que não seja sociopática, né? Tipo, a gente precisa, sei lá, tipo, ser considerada como comum, normal, para não ser, sei lá, para não fazer por merecer a sociopatia, a psicopatia das outras pessoas. Assim, justamente, se você é incomum, então você merece todo tipo de tratamento ruim, a não ser que a gente considere uma coisa que a gente vê o dia todo dia, mesmo que o normal não seja perfeito. As pessoas, elas admitem que coisas tidas como normais, né, que são a norma para as pessoas que ocorrem todos os dias, não faz com que as coisas sejam necessariamente perfeitas ou até positivas ou até boas. A gente tem que se enquadrar em um monte de coisas que não necessariamente são boas, novamente, para não ser discriminada, senão a culpa é nossa mesma e a gente tem que estar feliz em estar sendo normalizada também, porque senão algo tá muito errado com a gente. E se você tem feliz com algo, tem aquela premissa de que se você tem feliz com algo, errado é você, né? Porque o rio pode secar e a zebra vai morrer de sede, e ela vai morrer de sede porque tem algo de fundamentalmente errado com ela. Não, exatamente. Tudo parte dessa premissa das pessoas não conseguirem separar, né? Não conseguirem ter a nuance o suficiente para separar, né? Tipo, não ser normal e ainda assim, tipo, não ser algo tido como comum ou assimilado e, ao mesmo tempo, ser tratada com respeito e dignidade, né? Ou, tipo, ter o básico de decência para poder não justificar qualquer tipo de tratamento psicopático. Mas eu acho que tem duas questões, né? Uma questão é que muita gente se mutila para caber no normal justamente para não perder alguns direitos básicos. Muita gente, mas eu acho que um número ainda maior de pessoas é pior ainda, porque eles gostam que as pessoas sejam medíocres, porque elas nunca conseguiriam escapar do medíocre de uma forma boa, sabe?
É aquela coisa da lagosta, né? Que não quer que as outras saiam do balde, que é sempre sabotar os outros e achar que aquelas pessoas só podem ir até certo ponto, ou tem que se adequar a certas coisas, porque ela mesma não seria capaz de escapar dessas coisas de uma forma interessante. A analogia faz bastante sentido, porque a sociedade não está meio que além do. Alô? Alô, tá me ouvindo? Seu áudio cortou. Ah, sim. É, tá cortando ainda? Tá saindo ok? Vai desde o começo, desde o começo depois que foi minha parte, sabe? Pra gente não perder essa parte. Então Vai. tá, recapitulando, começa a valer de agora. Essa analogia da parte da lagosta é realmente interessante, porque a sociedade realmente parece estar fadada ter que condicionar certo nível de aceitação e o reconhecimento de certos direitos de uma perspectiva sempre medíocre, né, tipo, as pessoas não conseguem. É mediocre a média, né? Fazer o quê? Tipo, Sempre vai ser, tipo, é isso que define o mediocre. tipo, você não consegue, o básico de respeito e dignidade, humanidade, enfim, tipo, tá sempre condicionado ao que as pessoas entendem como o menor denominador comum ou o status quo das coisas, tipo, precisamos normalizar isso, mas, assim, nunca é criticado, nunca é considerado o porquê necessariamente é preciso ser normalizado, tipo, ou parece que o problema é não ser no e não a forma sociopática como as pessoas normalizam que algo que não seja normal seja tratado. E nunca é colocado em questão isso, é simplesmente o problema é o fato de não ser, normal ou não ser medíocre. Sim, é que nem quando eu falo sobre sexualidade, tipo, e eu não tô alinhada com a perspectiva que gente progressista ou conservadora tem sobre sexualidade. Eu acho que os termos que a gente usa, a forma que a gente vê, né, o mundo entre gay e hétero hoje em dia, é uma coisa que o povo de direita adora falar pós-moderna, mas o conceito de sexualidade hétero e homossexual é uma coisa pós-moderna, tipo, não é uma coisa que vem nem de tanto tempo assim, é um conceito pós-moderno, literalmente, literal. Totalmente, né, bom, Oi? ela escapa totalmente, tipo, os limites de materialidade, de bom senso e Sim, de coisas, sim. tipo, substanciais que existem por um motivo, tipo, acho que a materialidade é é É, importante. só que, só que quando a gente fala isso, aí as pessoas falam, ah, então você concorda que as pessoas sejam mandadas pra campos de reeducação sexual, né, pra serem convertidas em hétero ou coisa assim. Não, é exatamente o contrário. Eu não acho que sexualidade tem que passar por uma manutenção na base da neurose, que é uma coisa que já acontece socialmente em larga escala. O ponto é justamente questionar isso, questionar que sexualidade não precisa ser necessariamente um bloco de concreto, e isso não é realmente natural. É. Outro ponto também que eu queria, tipo, buscar, que eu acho relevante também, é a questão da cultura, aquele ponto que a gente estava tocando, falando sobre o processo de assimilação que meio que foi um backshot pra gente, né, tipo, backfired com as nossas expectativas do que a gente esperava. Pelo menos a gente entendia que sempre era vendida essa ideia de assimilação e cultura Como uma coisa muito boa, né? como uma coisa muito boa, tipo, esse é o caminho. Tipo, É. tipo, e essa é uma coisa que a gente se reflete nos anos bem recentes, né, tipo, agora com toda essa questão de militância, de diversidade, isso está muito em pauta, você fala muito sobre isso, cool, tipo, é até um marcador de virtude, né, tipo, virtue signaling e tal. É vendível, então as pessoas se sentem seduzidas por isso, mas eu acho que isso está tendo um efeito tão, tipo, inesperado, pelo menos para mim, de acordo que eu que presenciei também, tipo, faço parte do grupo que presenciou e que era uma das pessoas, pelo menos eu sempre me vi como uma das pessoas que buscava ou acreditava no no conceito de assimilação, né, de normalização das pessoas trans, de minorias e tal, diversidade. E eu acho que houve uma dessensibilização tão grande por causa disso, agora que a gente está vendo a assimilação de fato, como ela é se materializando, né, algo que anos atrás era algo que era almejado para mim, para muitas pessoas de minorias também. Eu acho que, nossa, eu me sinto, assim, tendo problemas piores que não tinha antes, quando eu me sentia ainda alienada, na maior parte do tempo em relação a, tipo, questões básicas de relacionamento e tal.
quase como se eu tivesse perdido uma parte da minha identidade, sabe. Tipo, eu não tenho tipo, eu não sou vista mais como uma pessoa, tipo, com características interessantes e tal. Eu acho que tem essa questão da hiperestimulação também, tipo, do sexual, foi sempre associado a uma coisa estúpida, hiperestimulante e e banal, sabe, sempre para servir o desejos alheios ou então interesses alheios. E parece que a assimilação, nesse caso, foi condicionada essa estupidez hiperestimulante que a gente vê hoje, por fanboy e tal. Sim, com certeza. Por exemplo, tipo, todo mundo ama, por exemplo, fanboys hoje em dia, mas você vê, tipo, fanboy tem o quê? Tem algum falando alguma coisa interessante em um vídeo? Não, é tipo, com pornografia e falando bobagem no Twitter, reblogando os mesmos memes idiotas, tendo a mesma personalidade idiota, usando o mesmo estilo de roupa super sabe? Tipo, super fast fashion, fast food, fast foda, fast porn, sabe? É, Tipo, super descartável. Então, foi a aceitação pela descartabilidade, foi a aceitação pela hiperestimulação. O que, tipo, e é positivo isso? A forma que foi feita também não é positiva, é o que eu tô falando, o que você quis dizer, né? exatamente, porque é aquela coisa, quando você não tem a assimilação, quando você não tem a perspectiva de normalização, que até então não era muito questionada, porque é difícil para quem está no escuro, para quem está alienado, entender o quão pode ser detrimental o que está sendo oferecido para você como via de se inserir, né, tipo, você só quer se ver dentro do contexto, você não quer se sentir alienada. Então é muito fácil a gente meio deixar passar despercebido o contexto como está sendo oferecido. E eu acredito que a falta de perspectiva, justamente pela vulnerabilidade que a gente se encontrava antes, é que acabou sendo o resultado, né, tipo, do que a gente está experienciando hoje, porque não tinha como questionar, porque como você vai questionar uma coisa que você não está inserida para poder saber e analisar o quanto ela é detrimental, quando você não tem ela em primeiro lugar. Primeiro porque você não tem a referência, e segundo, é a má intenção da pessoa que sabe que você nunca foi inserida e quer te inserir exatamente nos termos dela, É, né? Que não foi uma coisa que aconteceu por uma pessoa só, mas é uma coisa que acontece coletivamente. E sim, muita gente que tá do lado de fora fez exatamente isso, porque assim, não pirando. querendo parecer muito conspiratória, mas a forma como ela se deu também, né, tipo, ainda levando em consideração de quais tipos de coletivos na sociedade que estavam vendendo essa ideia de assimilação, de normalização, a gente leva em consideração também que isso pode servir a algum propósito, algum interesse maior, né, não. E acredito que pelos padrões do status quo, né, ainda seguindo aquela linha de questionável de que algo precisa ser normalizado para poder receber algum tipo de tratamento humano decente, né, básico, a gente acaba conectando, né, tipo algumas falhas de sociedade, algumas falhas éticas. Então, parece que isso fica alinhado também a forma como se deu a assimilação que a gente se encontra hoje em dia, né, tipo, a gente se vê inserida num contexto, né, que abriu espaço para que a gente pudesse ser vista de forma mais naturalizada, porém de uma forma bem indigna ainda. Tipo, eu não me vejo no contexto que a gente está hoje em dia, num contexto onde eu acho que seja possível eu exercer todo o meu potencial como pessoa, seja em aspecto afetivo, social e tal, onde as pessoas possam realmente reconhecer, enxergar todo o meu potencial, tudo que eu tenho para oferecer para a sociedade. E eu acho que isso ainda está bastante castrado, e parte disso é justamente a forma que foi imposta para gente, essa naturalização, a banalização, porque não foi, eu vejo mais como uma banalização através de hiperestímulo do que naturalização de fato. Porque a naturalização ela se deu através desse hiperestímulo incessante, que até desensibiliza a gente para certos aspectos, quando, principalmente em questão afetiva, emocional, perceber nuances assim, de potencial. Eu acho que isso fica totalmente castrado para a gente, porque o que está em foco nesse contexto de naturalização, de assimilação, é hiperestimulação estúpida, burra, tipo, de aspectos que não.
valorizam a gente como ser humano, como pessoas de potencial. Sim, é porque sempre que a gente nota tendências em larga escala, a gente é tida como paranoica, né? Como conspiratória. Sem entender que mudanças sociais se dão para atender interesses das pessoas, mesmo que elas não sejam totalmente conscientes sobre o que elas estão fazendo, né? Como se a consciência absolvesse o que é feito. Sem falar que, para quem não tinha perspectiva do que era normal, né, fica muito difícil de saber que não era o que a gente queria, né, ser normal ou ser aceita como normal diante de certos termos, né? Exatamente, os termos ficam bem obscurecidos pra gente pela falta de referência e por não conhecer de uma forma externa também, por não estar naquela situação de poder enxergar o que compõe a intenção dos coletivos e também para poder enxergar de fato, né, que o que está sendo oferecido para a gente não consegue associar como também com tendo certos vícios, falhas da sociedade, né, tipo falhas de caráter comum que a gente acha que por estarem oferecendo uma saída de naturalização para a gente, que ela pode também não estar contaminada, ou então, né, tipo, tendo certos aspectos, assim, detrimentais pra gente, que vai acabar sabotando também o que a gente espera de inserção, de estar inserida num contexto de forma digna, porque ser inserida hoje eu percebo ainda com muito mais facilidade que eu não conseguia há uns anos atrás, porque ser inserida não é o suficiente. E ser inserida de forma indigna, onde você não tem espaço para poder exercer seu potencial, muito menos para ter ele reconhecido, seja em aspecto afetivo, financeiro, profissional, até como uma pessoa que se destaca, seja de qual forma for, eu me sinto, de certa forma, ainda mais frustrada do que eu estava antes, quando eu me sentia alienada. E você falado de coletivo é muito interessante, porque eu acho que é por isso que associam tanto trans com ANCAP. Além da parte do COGOS e todas essas coisas, né, que todo mundo sabe, muito dessa coisa. Mas além disso é porque travesti sempre teve, tipo, muito não inserida, né? Então, a gente não pode muito que se valer da opinião coletiva, o que também é complicado porque no mundo ANCAP mesmo, as pessoas iam se valer de boicote social, que a gente já sabe que pra gente nunca ia funcionar, né? A moralidade do coletivo, a opinião do coletivo também nunca teve no nosso favor ou foi minimamente justa com a gente. E, assim, como é que você vai buscar inserção ou normalização em uma sociedade onde o coletivo nunca teve ao seu favor? Qual que é o sentido? Exatamente. E é aí também que eu começo a questionar até que ponto o multiculturalismo e a diversidade realmente beneficiam a gente, porque os únicos locais onde eu fui tratada com o mínimo de, sabe, o mínimo, assim, de justiça mesmo, assim, que as pessoas não foram tão injustas comigo, tão sacanas, tão cretinas, os únicos lugares onde eu me senti bem, né, os momentos na vida onde eu me senti realmente bem, foram quando eu tava perto de pessoas que eram similares comigo, por mais difícil que seja de encontrar isso. É porque eu acho que, de certa forma, eu acho que esse senso de resistência a normas ou que a sociedade quando chega a certo ponto, quando a sociedade começa a impor algo com muito afinco ou começa a vender uma ideia, então, de uma forma muito generalizada, eu acho que esse senso de rebeldia e resistência até a certos conceitos, a certas ideologias, ela de certa forma, ela é o que acaba preservando, até por um senso por uma perspectiva um pouco conservadora, ela é o que acaba preservando certos valores que se perdem muito nessa coisa de querer generalizar, ainda que a proposta seja boa e positiva, progresso e tal, e diversidade, enfim, muita coisa valorosa acaba se perdendo justamente ter por características únicas, que que é o a própria disseminação de qualquer ideia embasada na justiça, mas por premissas de normalização e naturalização, acaba se perdendo. Então é muito mais fácil a gente, mesmo quando estando alienada, até uma ironia, né, tipo, a gente se sentindo alienada e ao mesmo tempo se sentir mais,
inclusa ou acalentada ou respeitada, com o mínimo de decência mesmo, por pessoas que também nutrem uma certa resistência. É, porque aí quando você usa aquele signo ou aquela nomenclatura, você vê que ela tem um pouco mais de autenticidade, porque é algo que tá excluído. Então, tipo, você não tá focada realmente em ser social que é esperado de você, mas em ser você mesma. Então, Um alinhamento de valores, assim, mais autêntico, porque a premissa é justamente se opor ao que você acha que não é bom e resistir a isso. Quando você tem, obviamente, a chance de enxergar o que não é bom, porque infelizmente eu acho que foi uma das pessoas que não tinha ainda ferramentas o suficiente para poder me opor a algo, porque a própria base, a estrutura da sociedade já me tirou isso. Então eu me sinto prejudicada duas vezes. Primeiro, pela falta de embasamento para poder criticar e enxergar por conta própria o que não é bom para mim. E segundo, por depois de ter sido, né, imposta a algo que eu desejava e ter me dado conta que não era nos meus termos e que não seguia os meus my best interests, né, tipo, não servia, tipo, as minhas necessidades. é por isso que eu também não acredito em progresso, porque, por exemplo, você vê que em algumas sociedades mais antigas as pessoas realmente não tinham as visões que a gente tem sobre sexualidade ou muitas coisas. E aí passou a ter com o tempo. Aí depois esse conceito também se perde, né? Tipo, ganha preconceito, perde preconceito na história da humanidade, né? E quando você começa a ir para um viés muito progressista, você começa a achar que o mais Exatamente. E recente é sempre o agora melhor. mais do que nunca, e parece até conversa de, tipo, de geração que tá ficando para trás. Mas a gente consegue enxergar que o progresso nunca é linear. Pelo menos o progresso pelo que a gente entende como algo bom e positivo. Tipo, nem tudo que é novo e mais recente e que segue o que já estava ali, que já existia, ultrapassado, é necessariamente bom e vai servir, tipo, um propósito de justiça de fato. Mas você sabe que a nossa safra de trans realmente foi colocada de sacrifício, né? Totalmente. Total, total, total. Mas acho que a década anterior também falava a mesma coisa, né? Se bem que se você for parar Fica pra meio pensar, tendencioso, parece, né? a... mas se você for parar pra pensar, pelo menos as trans da década anterior, a gente não tava numa situação tão estranha, porque a gente tava bem na transição da transição, né? Ai, Também complicado. era uma obviamente, né, pela própria premissa do progresso em si, a geração anterior ainda lidava com problemas mais extremos, né, tipo, a pauta das coisas, assim, mais absurdas que obviamente não seriam toleradas e a tendência sempre ser essa. Aí, tipo, sempre vai ter a impressão de que a geração que precede vai estar, tipo, se opondo ou contestando mazelas que sejam, assim, que pareçam mesquinhas, que pareçam coisas pequenas. Então é muito O bom é que a gente tem inteligência pra notar o esquema maior e a gente também ajusta pra rir de si mesma. exatamente. Embora a gente tenha pontos válidos, as pessoas também têm que ser justas com a E, gente. assim, justamente por esse motivo, por essa questão da tendência dos problemas se reduzirem e a gente se vê, né, tipo, em disputas onde os problemas pareçam menores e mais mesquinhos, justamente por, nem sempre, né, mas, assim, pelo menos em larga escala, problemas, assim, mais extremos, eles tendem a ser remediados com o tempo. Então fica muito mais fácil, por conta disso, a gente se vê presa há situações que podem ser ridículas, às vezes questões que não precisavam ser questões, porque justamente os problemas maiores de larga escala já foram remediados com o tempo e com certos ajustes que a sociedade passa por si mesma. Assim, e o quanto que isso fode a vida da gente, né? Eu vejo, por exemplo, no caso, gente que tem a minha idade, ou até um pouquinho anos mais velha que eu, né? Só que eu transicionei muito cedo. E eu vejo gente que transiciona mais nessa época da pseudo-aceitação a tudo, tem uma vida tão mais fluida, né? Tipo, e ainda aponta o dedo e fala, nossa, você é louca por pensar assim de certas formas, né? Porque eu sou mais revoltada mesmo. Porque eu enfrentei coisas que realmente eram um pouco mais pesadas, ou bem mais pesadas. Só que a mesma pessoa que colhe os frutos, né? Tipo, é a mesma pessoa que te aponta e fala, nossa, que louca, Pois sabe? é, E ao mesmo tempo ela também vai ser a pessoa gritando por coisas pequenas, ao mesmo tempo que ela te chama de louca. justamente, né, tipo, é muito interessante como funciona, porque muita coisa se perde nessas nuances de transição, tipo, principalmente por você não estar inserido num contexto onde as coisas,
onde as disputas que você lida hoje não são as mesmas, são diferentes, inclusive coisas que você não imaginava que você teria que estar disputando por, né, tipo, você meio que tem a tendência de take it for granted e ainda assim se sensibilizar pelo pelo que já veio antes, de forma que você tem a tendência a desconsiderar algumas coisas e acha que você está sendo desproporcional, sendo que, você já teve a chance de estar num contexto totalmente diferente, onde essas questões não fazem sentido para você, e você não entende o porquê de você, né, tipo, ter seu posicionamento, a sua visão de mundo, num contexto onde os problemas já não existem mais. E também, tem aquela coisa do saudosismo, né. Apesar de eu ser jovem, que nem eu falei, como eu transicionei muito cedo, eu acabo tendo até uma mente um pouquinho mais e também, tipo, em geral, eu sempre tinha a mente mais de véia, né, pra essas coisas, mas sempre aquela coisa de preservar, daquele amor mais bonito, aquela coisa assim, né, Exato. tipo, querer preservar as coisas que eu amo, né. Então, por exemplo, vou me encontrar com alguém que seja mais que nem eu, a gente vai construir essa coisa bonita juntos, e justamente por ser uma coisa tão rara, né, e tão autêntica, não é uma coisa tão assim: "Ai, sabe, tipo, tem não sei o que aqui", no aquela geração meio Grindr, sabe, tipo, não era assim quando eu comecei. E, você entendeu, as pessoas como estão muito descartáveis, não valem merda nenhuma, pessoas, tipo, coisa X. E também com essas coisas de nomenclaturas, super barbarizaram tudo, né, que a menina tem cabelo azul e fala: "Sou trans não binária". Que tem de binário em eu ter peito e pau? Não tem porra nenhuma de binário nisso. Tá, uma pessoa poderia ser mais andrógena, viver de uma forma mais andrógena, tipo, não se enquadra muito no que as pessoas pensam como homem ou mulher. Ok, mas as pessoas estão avacalhando tudo demais, entendeu? E isso faz com que as coisas realmente percam o valor em todos os sentidos. E tá todo mundo infeliz, tá todo mundo insatisfeito, justamente porque nada tem valor e as pessoas acham que é normal todo mundo tá infeliz. Nossa, é verdade. E isso tudo, tipo, tem um elo, um ponto de intersecção em comum que eu acredito que seja justamente a hipersensibilização, a hiperestimulação, né, que causa Ah, não, eu não acho que é não, hipersensibilização, acho que é não uma perda de não, sensibilidade enorme, mascarada de que também é histérica com coisas pequenas ao mesmo tempo, então é a pior eu não quis combinação dizer possível. hipersensibilização, eu quis dizer, tipo, hiperestimulação, que justamente É hipersaturação mesmo. hipersaturação, Não, entendi. hiperestímulo, que justamente consequência disso é desensibilização, é perca totalmente de coisas que sejam significativas, que tenham alguma substância, porque tem o excesso de, né, de possibilidades que é vendido para você como, ainda que você não tenha substância ou, evidências materiais na sua vida para poder, pelo menos, manter uma certa coerência, né, retórica com o que você diz apresentar para a sociedade. Então, assim, isso é consequência de um hiperestímulo, de uma hiper de uma venda de ideias como se fosse tão acessível e isso fica vazio, se torna algo completamente vazio, sem substância. E uma certa ética pessoal e coerência também, tipo, pessoal nas coisas que você diz ser, da forma como você materializa ou se coloca isso para a sociedade perante o que você é, de fato. Nossa, existe coerência hoje em dia? Não, é tudo hipocrisia, a pessoa fala que tem 1000 valores, no fim das contas ela é preconceituosa pra cacete, escrota pra cacete. Você vê que tudo que ela diz ser justamente ganho pessoal, né, sempre tem uma dinâmicazinha de poder, de interesses ocultos sobre ganho pessoal e como ela vai usar isso para se beneficiar. Sim, sim, é tipo aquelas gurias que querem brincar de ser trans e, tipo, sacaneiam tudo. Assim, tipo, eu acho que mulher foi uma das piores coisas que aconteceu com a comunidade gay e trans. Elabore mais sobre. Ah, ela que elas vão nos meios, né, gays, tal, trans. E elas caricaturizam tudo, sacaneiam tudo, Não, exploram tudo. E elas nem fazem parte, tipo, elas assim, sou bicuriosa não binária por 5 segundos, avacalha tudo e depois sai, sabe? Tipo, é tipo uma pessoa que quer ser preta e faz uma caricatura de tudo. Não, assim, é tão gigantesco e absurdo que é até incomparável com a Rachel Dolezal da vida, sabe? Elas realmente entram na coisa, destroem tudo e deixam a gente pra colher os cacos, é sempre assim. E foi assim desde o começo. A Silvia Rivera não deixa não, mentir. é verdade. E acho que as pessoas são mais passivas em relação a isso, porque é uma coisa tão mais comum quanto, tipo, que é tão denunciado hoje em dia sobre apropriação cultural, ou então, né, tipo, dinâmicas de racismo, onde as pessoas, tipo, se inserem de forma oportunista em meios políticos e minorias às quais elas não pertencem e não têm aval o suficiente para isso. Mas eu acho que tem uma tendência também social da sociedade a, tipo, meio que
tipo, sacanear, sabe? Tipo, principalmente com grupos LGBTs, pessoas LGBTs, tipo, pessoas são muito mais desensibilizadas em relação a elas e tendem a fazer muito mais vista grossa para certas dinâmicas e situações que se fossem contra as minorias, as pessoas não deixariam passar despercebido. Pois é, né? Tipo, a gente fica sempre como o bobo da corte. Do contrário, tipo, qual que é o show LGBT que explodiu super, né? RuPaul. Tipo, Exatamente. E, você pode ver até você pelas entendeu? próprias referências, tipo, nos vídeos anteriores que você comentou, até as próprias referências de pessoas, ícones, celebridades LGBTs, isso já diz muito sobre como que é servido pra gente, o que é esperado para as pessoas LGBTs na cultura que a gente vive também. É só ver o que a gente tem como referência de pessoas LGBTs, de celebridades, ou então de divas queer, de divas. É porque as pessoas não entendem que, assim, não é que só existe isso como LGBT, é o que vocês escolhem ver. Exatamente. É o que vocês realmente patrocinam, É o que literalmente. vocês se sentem mais atraídos, é o que, tipo, te entretém, e isso diz muito sobre os valores que você tem e como você E como você como vê a vê a gente. gente. E não é só como a pessoa quer ver a gente. E não é só como a pessoa vê a gente, é como ela quer ver a Exatamente, é muito gente. mais, Como ela escolhe é ver a tipo, gente. sobre o que é reservado pra gente, tipo, qual setor da sociedade e sobre que ângulo a gente é digna de ser vista, porque é isso que, tipo, tem um papel já, tipo, pronto pra gente. E é isso que diz respeito muito sobre o que é a expectativa pra gente como pessoa. Isso também se encaixa muito no contexto do que me faz, e outras pessoas também, eu sei que eu não sou a única, que me faz me sentir castrada e sem muito espaço para me expandir e para exercer coisas que eu sei que eu tenho para oferecer, mas eu me sinto castrada e sufocada porque não tem espaço para isso. Porque já tem um script pronto e pré-definido de como a gente tem que estar inserida para poder, sei lá, ter alguma expectativa de potencial, de crescer e de se tornar relevante de alguma forma. Do contrário, não tem apelo, não tem interesse, nem muito menos boa vontade. Boa vontade é o ponto central mesmo. Assim, é sensacional, né? Porque, por exemplo, a gente pode ter uma trans falando coisas absolutamente complexas, ou artistas super assim, super talentosas, né? Que nem aquelas que eu citei no vídeo. E o povo vai querer ver, tipo, uma gaga querendo constranger caras na rua por falar, ai, meu namorado. Tipo, você entendeu quantas pessoas odeiam a gente? Exatamente, isso diz muito sobre como a gente ainda tem muito para impor, nem conquistar, mas impor em termos de dignidade mesmo, de boa vontade para as pessoas, de estarem dispostas a poder enxergar mais do que essa caricatura ridícula que as pessoas se interessam, né? Tipo, tendem a separar pra gente. Sem falar aqueles memes de travesti, né? Que o povo que finge que é do nosso lado usa. Tem aquela lá do foi estuprada e achei ótimo. Tipo, o que que é isso a não ser cultura de estupro? Tipo, eu odeio feminismo, eu odeio esquerdismo, mas assim, essa é a literal cultura de estupro que eles sempre choram o tempo inteiro. Tipo, sofrer abuso sexual e achar engraçadinho, tipo, não achar porra nenhuma, entendeu? Nossa, eu não sei, o meme eu não posso É, comentar muito sobre. isso é o significado real de cultura de estupro. Eu não, Tipo, tipo, não posso comentar muito sobre porque eu não conheço o meme, não vi. que bom que você nunca viu esse meme, porque o meme do achei ótimo, exatamente, e tal. Não sei. Ah, nossa, você tem muita sorte, porque essa porra tava em todo canto uns anos Nossa, atrás. E eu ficava chocada, né? Tipo, eu ainda tinha, ainda tinha um pouco de humanidade naquela época. Hoje em dia eu só odeio nossa. tudo. É. No wonder. Não, mas tem algo de fundamentalmente errado comigo, por isso, com certeza. É, é porque, assim, soa insano você culpar o meio, mas, assim, quando o meio faz certas coisas, como regra, e depois ainda quer se crescer pra cima de você por ser maravilhoso com a minoria, dá pra ver que ele é totalmente, o meio tá totalmente doente. Bom, e a questão do relacionamento, falando tanto da solidão da mulher trans, né? Que, tipo, que a gente vê que nunca foi uma questão disso, né? Que o povo fala, ai, querem obrigar a estar com trans, querem obrigar a achar trans atraente. Ou é outra dicotomia de que, tipo, batem punheta pra trans, então você está sendo bem aceita. Tipo, são os dois extremos tão absurdos e que já se contradizem entre si. É porque o problema não é a questão da solidão em si, é a hipocrisia, mas as pessoas colocam como se a gente estivesse ou tentando de alguma forma persuadir que se sintam atraídos por pessoas trans,
ou que a gente Uau. ache que a atração por si só seja algo positivo. Então, assim, nunca tem nuance e nunca é abordada de forma como tem que ser abordada, de forma digna. Porque eu acho que o divisor de águas aí, ou o denominador que conota o problema maior da gente é justamente a hipocrisia. Tipo, não tem nem mais o que falar. E também as gurias já estão fudendo tanto a, o contexto de relacionamento, né? Porque nunca tiveram tanto motivo pra isso, em geral, né? E agora estão se, tipo, entregando por nada, sabe? E querendo, tipo, sempre se destacar por, olha, eu sou, tipo, a guria amiga, você pode me levar pra comer dogão, se bobear, eu até pago o dogão. Ai, não, é muito deprimente, né? Então, Pessoa. tipo, não é à toa que, É um acúmulo de vários problemas sociais que não só se limitam a questões de eu sou uma minoria, eu sou marginalizada, mas assim, isso é sim. colocado o foco nisso de forma muito oportunista, para fazer parecer que existem outros problemas sociais e éticos que inflam muito mais o problema. E também fica achando, é tudo porque eu sou trans. Também não é assim, porra. Às vezes é porque a pessoa é mau caráter mesmo e tá usando você ser trans pra se valer disso. E no geral, mau caráter é o que mais tem no mundo atualmente. Exatamente. Aí a gente vendo as coisas por essa perspectiva, dá para entender o porquê que a gente já está numa posição um pouco mais vulnerável, as coisas parecem, pelo menos em 90% dos casos, faz parecer que o problema é a gente ser marginalizado ou ser uma minoria e que os problemas que a maioria de todos os problemas que a gente enfrenta partem disso, sendo que é uma questão ética, social mesmo, e já tem um monte de problema em relação à conduta pessoal das pessoas, em relação a saber lidar com a responsabilidade de estar com outra pessoa, e as pessoas já não têm ética mesmo, elas já não levam relacionamentos muito a sério, então isso só amplifica quando se encaixa no Se nosso bem que eu não contexto. posso falar E muito, faz porque as pessoas parecer vão, que o vão me. problema é o Desculpa te nosso cortar, mas eu não posso contexto. falar muito disso, porque as pessoas vão me xingar depois, né? Em que sentido? Aliás, não precisa nem se preocupar em cortar, porque nossos áudios Não, eu sei. são Não, mas eu separados. tô falando assim ou mesmo. É porque. Não, eu tô falando exatamente assim ou mesmo. Você acha que as pessoas iriam te apontar ou te chamar de hipócrita? Oi? Não, vão me chamar de hipócrita, mas Você no acha que caso não é nem isso. No meu caso específico, é meu caso específico, né? Mas falando assim, ser trans já é um dificultador a mais, né? Mas também tem o fato de que eu tenho uma dificuldade mesmo pra achar alguém que eu queira estar com, né? Que se comunique realmente comigo no nível mais emocional e intelectual bem forte. Eu acho que, não sei, eu sinto aquela falta, né? Tipo, essa necessidade de ter isso, me dói. Então, assim, parece bobagem eu reclamar de barriga cheia, né? Porque se eu quiser, eu posso sair do país agora e ir lá com o menino lá, né? Mas, não sei, me decepcionou. é importante, eu acho que é importante que isso seja colocado em pauta, tipo, que você não tem, que o problema não é não ter opções, mas é ter uma opção que faça jus ao que você espera e que respeite as suas expectativas. Então, eu acho isso bastante importante colocar isso no vídeo, justamente para fazer uma quebra também do que é colocado como solidão, É entendeu? porque elas acham que Porque qualquer, sei lá, babaca já é o suficiente, porque todas as trans estão sozinhas o tempo todo. Também não é verdade, né? Tipo, eu tenho várias opções, e sempre tive, até na época que justamente não era aceito. Agora, quer dizer que eu não enfrentava preconceitos por isso? Enfrentava. Sempre a família me odiava, sem me então, conhecer, toda essa porra. Eram pressões a e é mais justamente que atrapalhavam o relacionamento, é o que eu tô querendo dizer, né? então, é justamente por isso que eu acho importante que seja colocado nesse tema, para poder ter uma quebra de da ótica de que a gente é condicionada à solidão por Sim, questões sociais, tipo, então é importante que seja colocado até que você já tinha, ou nunca teve esse problema de ter opções a seu dispor, que a solidão não foi imposta a você sistematicamente, mesmo antes do fenômeno da assimilação ou do que a gente entende hoje em dia como mais uma naturalização do conceito de diversidade. É bom que isso fique demarcado justamente para deixar claro também que os problemas ou as dificuldades que a gente tem hoje em dia é mais perante um contexto que vai além do que a gente entende como nossa realidade e que perpassa nossas questões por ser trans, porque é mais um problema de falta de ética, de das pessoas operarem no nível mais de medíocre e que não estão justamente, aptas a corresponder às nossas expectativas e às nossas necessidades. sim, e é tipo assim, é tão sacana, porque tipo, a pessoa coletivamente faz de tudo pra minar o relacionamento, aí depois que você termina é porque, tipo, você é trans, sabe?
É, exatamente. É uma saída, uma escapatória muito fácil, né, uma saída fácil. Tipo, de qualquer situação que não esteja conveniente por uma falha de caráter sua, que não tem nada a ver com o contexto, que diz respeito a questões trans, mas isso vai estar sempre uma portinha, uma saída fácil ali à disposição, que Mas é por pode isso ser que é por isso explorada, que o povo utilizada masturbatoriamente sempre contra gostou de gente. filmes onde tinha trans sofrendo, toda essa coisa, né? Porque isso já absolve meio É, a pessoa de fora das falhas dela, né? Porque esse grupo de pessoas já é automaticamente depressivo, suicida, e tá sempre associado a drama e tristeza e violência, etc. É, tipo, sabe? vulnerável e a gente sempre tu tem algum trauma e sempre vai ser uma pessoa, tipo, sempre difícil de lidar e por isso a gente vai estar sempre apta a certas situações indignas, ainda que a pessoa não esteja disposta a ter muito para oferecer, ela vai sempre se contentar com o que elas estão para oferecer, ainda que seja medíocre e muito menos do que a gente merece. Ai, eu nunca me contentei com nada. Mas é por isso que as pessoas sempre me odiaram. Elas me odiaram porque eu sou narcisista e terrível. Sem ver que o problema não sou exatamente eu nessa situação, o problema é que realmente esperam que eu queira muito pouco e que minha experiência de vida seja muito pior do que realmente era pra ser ou em certos momentos é, né? Elas querem sempre te jogar pra um patamar mais baixo ou pro patamar sujo e baixo delas, só porque você é uma minoria e ela acha que você não pode ser melhor que ela, mesmo que ela seja pior que você em tudo. É, exatamente. É uma predisposição a querer te olhar de baixo para cima.